Entrevista. São agora 15h25. Estamos a renovar os votos de uma excelente tarde de quarta-feira para todos, um bom trabalho, uma boa viagem, nunca esquecendo que a felicidade pode não estar só na meta, mas já no percurso. E quanto ao nosso programa Mudança de Turno, tinha sido anunciado e o prometido é devido. Vamos então abrir o espaço à entrevista. Quando fazemos é porque temos gente boa que vem aqui aos nossos estúdios. Hoje não é exceção de todo. É o Padre Francisco de Loures, que é natural de Santa Maria, cônego emérito da sede de Angra, ordenado a 19 de abril de 1974. Este ano a comemorar, portanto, uma linda data redonda, 50 anos de sacerdócio. Está aqui no Rádio Clube de Angra e eu quero agradecer a sua disponibilidade, mas também dizer-vos que a Bem-vinda Borges é que foi a promotora deste encontro, digamos assim. Quero dar as boas-vindas aos dois. Padre de Loures, obrigada pela sua disponibilidade. Bem-vinda, obrigada por este esforço. Alguém responde? Portanto, eu é que agradeço. Não fui a organizadora, é um grupo organizador. Somos de uma equipa de Nossa Senhora, Angra 15, da qual faço parte com outros 4 casais. E o Sr. Padre de Loures tem vindo a acompanhar a nossa equipa desde o seu início, há cerca de 20 anos. É o nosso assistente espiritual, em que a metodologia das equipas de Nossa Senhora fazem-se as reuniões mensais, sempre com a sua presença. Portanto, agradeço a oportunidade de aqui estar, agradeço a oportunidade de o Padre de Loures estar connosco desde o início da nossa equipa. É um grande agrado daqui que me sinto e de aqui estar. É uma benção. Sr. Padre de Loures, ultimamente o senhor e a sua missão estão a atrair a atenção da comunicação social açoriana e não sei se outra, pelo que vou conhecendo. Isto como é que faz sentido? Bem, faz sentido pelos cargos que ocupei na Diocese de Angra e sobretudo pelas missões que eu tive em diversos países. Falando assim, portanto, normalmente estive no Congresso Eucarístico da Polónia. 3 vezes fui à França, 2 dos quais fui orientar retiros de 8 dias sobre o Espírito Santo, portanto em Lourdes, perto ali de Toulouse, ali daquela zona de Toulouse. Foi na altura que eu subi aos Pirineus, fiz a experiência arrojada de subir aquilo durante horas, sem encontrar um polícia nem ninguém pelo caminho, mas várias horas a subir, até à vila de Saint-Maulin, que fica lá mesmo em cima nos Pirineus, de 700 pessoas que falam mais catalão que francês, não é? Uhum. Aliás, há muita gente que tem ideias erradas, por exemplo, sobre a França, porque no sul de França não se fala propriamente o francês, fala-se de dialetos. Uhum. Há o dialeto occitano oriental, com algum sotaque italiano, e há o dialeto occitano ocidental com sotaque catalão. Portanto, uma pessoa ali desenrasca-se bem, porque se souber um pouquinho de português, de espanhol e francês, está em sua casa. Está à vontade. Além disso, outros países que eu passei por circunstâncias diversas, nomeadamente devido ao acidente que houve nas Lajes, em 3 de setembro de 1976, eu estava nas Lajes, quando caiu um avião da Venezuela com estudantes. Anos mais tarde fui convidado pela Universidade Central de Caracas de ir visitar as famílias e fui à casa de cada um dos familiares das pessoas que morreram naquele acidente. Portanto, tive a oportunidade de falar na universidade, de ir aos meios de comunicação social, rádio, televisão. Lá é o contrário, os horários daquelas pessoas diferem um pouquinho do nosso, porque as horas mais nobres são às 7 da manhã.
Portanto, a gente fala às 7 da manhã até às 10, e da parte da tarde as pessoas não abrem a rádio nem a comunicação. São hábitos típicos de cada país e de cada zona. Também tive a oportunidade de ser convidado na altura, portanto, o Dr. Mário Pinto, que era o Ministro da República. Ele era um católico que fazia parte do movimento Pneuma Vita, de Lisboa, e eu fui integrado nesse movimento ao México, a um retiro de 1.700 sacerdotes da América Latina, portanto da língua espanhola sobretudo, brasileira havia 1 ou 2, portugueses também havia eu e pouco mais, mas estivemos, como eu percebo castelhano, não houve problema nenhum, embora os dialetos de cada uma dessas países é diferente de país para país, e a gente tem que ter uma certa atenção. Um argentino normalmente tem muita influência alemã, fala o espanhol com guerreiro. O mexicano é mais doce, não é? Mais agridoce, não é? Um bocadinho diferente. E isso mais. Nas diversas viagens que eu fiz aos Estados Unidos, umas por iniciativa própria para visitar familiares meus, que eu tenho um irmão na Califórnia, tinha uma irmã, que agora está suponho que é em Chicago, e outras vezes outros convites para ir pregar, orientar reuniões ou retiros, e pregar também. Portanto, o caso de Hudsonville, não é? E também Pawtucket, cá do Rhode Island. Aliás, tinha um convite este ano outra vez para ir pregar lá. Provavelmente não aceitarei, portanto, é preciso também resguardar um pouquinho a minha saúde. Pois. E nisso. O Canadá fui várias vezes pregar. Tive a oportunidade de pregar em Toronto, em Mississauga, onde havia um padre que tinha sido secretário de Dom Manuel Afonso de Carvalho, portanto, que era o padre Eduardo Rezendes, tinha sido também capelão da base, e era, portanto, pároco ali de Mississauga, no Canadá. E depois também estive em Edmonton, lá bem quase ao pé das Montanhas Rochosas. Foi aí que tive a oportunidade de eu próprio ir às Montanhas Rochosas através daquele povoado de Banff, uma tribo Banff, não sei se são na associação de oriundos de índios canadianos, ou já são a mistura, também não sei propriamente disso, mas vivem muito em convívio com a natureza. E fui às Montanhas Rochosas, onde a gente pode apreciar um pouquinho os ursos, que é preciso a gente fugir deles um bocadinho, mas também ver os esquilos, que lá chamam os scaries, e outros animais selvagens, que é preciso a gente ter um certo cuidado quando percorre as Montanhas Rochosas, que começam no Canadá e vão por aí fora, até quase ali ao norte da Califórnia, mais ou menos, por aí fora. Aliás, outros países onde eu estive, uns por curiosidade própria, foi o caso de Marrocos, estive em Marrocos, mas por curiosidade própria. Porquê? Porque aqui nos Açores nós sofremos até o final do século XIX muitos ataques de piratas. Aliás, estamos aqui bem pertinho do Alto das Covas, não é verdade? Sim. Sabe porquê que se chama Covas, não é? Alto das Covas. Não, senhor, mas vai-me dizer. É porque quando os piratas atacavam os Açores, procuravam alimentos, cereais. Aliás, Santa Maria, quando foi povoada, produzia quase 60 vezes mais que o continente em trigo. Santa Maria abastecia as praças portuguesas da primeira colónia que nós tivemos. O primeiro império que a gente teve foi Marrocos, sabe disso? Portanto, ali por 100 anos, 1415, tomámos Ceuta, não foi? Depois Tanger, Manila, Marrakech, e aqueles portos do mar em Marrocos têm normalmente uma cisterna portuguesa daquele tempo, ao pé de um porto, seja pequenino ou maior, mas temos isso. E tive essa oportunidade por causa da alimentação em Santa Maria, que depende muito do cuscuz e de cuscurões e muitos outros tipos de alimentos que só serão possíveis, e sobretudo o grande apego que nós em Santa Maria temos às mentas, hortelã de pimenta, hortelã disto, hortelã daquilo, portanto vulgares, hortelã da ribeira. Portanto, isso é uma característica sobretudo marroquina, não é? Os alimentos em Marrocos são todos, e as bebidas levam sempre menta, qualquer uma delas. Então temos essa influência dos Temos influência muito coisa. E aqui no Alto das Covas escondia-se então alimentos para os cereais quando os piratas atacavam aqui a ilha, certamente, em Santa Maria também há as covas, nas ilhas mais pequenas, sobretudo para se defenderem dos piratas, e escondiam os alimentos debaixo da terra. Tapavam-nos, portanto normalmente era uma espécie de celeiro escondido.
com a tapa de pedra e depois uma espécie de relva por cima para ninguém ver bem. Espertos. Eram espertos, era assim para a gente se defender dos piratas. É interessante. Então, o Padre de Loures é um homem do mundo, já viajou muito, traz essa bagagem maravilhosa nessa mente que está aí intocável, mas aqui a nível da comunidade terceirense foi sempre muito amado e também muito procurado. E eu, na qualidade de, vamos pôr na posição de porta-voz dos nossos ouvintes, todos temos a curiosidade de saber que dom é o que o senhor tem que ajuda tanta gente. Olha, a primeira Não sei se coisa gosta de falar disso. é a nossa formação de base, quando é apoiada. Em minha casa havia muitos livros, meu pai era assinante da Reader Digest, que havia uma versão portuguesa muito melhor do que hoje. Hoje a Reader Digest está uma miséria, não é? Pois. Mas naquele tempo havia formação, informação e, portanto, muita divulgação científica. Portanto, a gente aprendia muito. Tinha uma biblioteca, sobretudo da Reader, da Reader Digest. E, certamente, muitos outros livros que a gente lia, portanto, havia muita literatura em minha casa. Portanto, o outro fator, eu não fui à escola primária. Primeiro porque não havia escola primária, havia numa copeira uma escola, mas, claro, fui lá fazer inscrição, mas não frequentei a escola. Aprendeu em casa? Aprendi em casa, pois meu pai tinha aqui também estudado na Universidade dos Açores daquele tempo. Aliás, ainda quando eu cheguei aqui à terceira, a única universidade que havia nos Açores era o Seminário de Angra, sabe disso? Pois, é verdade. Tinha o curso de filosofia, tinha o curso de teologia. Além disso, uma experiência de meu avô, que era de uma lavoura grande, com várias juntas de bois. A gente conhecia as lavouras pelas juntas de bois, que naquele tempo não havia tratores nem nada, e eu acompanhava de alguma maneira ou o feitor, ou os empregados. Tínhamos também vinhateiro de vinhas, mateiro de matas, portanto, isso deu uma desenvoltura para conhecer e atender a diversas disposições. Quando cheguei ao seminário, tive 2 anos em São Miguel, 62, 64 para aí. Quando cheguei ao seminário, fui logo escolhido para 3 ministérios importantes. Um era a biblioteca do seminário, que tinha uma quantidade de volumes, e eu passava muitas horas lá, porque os estudos que eu fazia das 21 ou 22 aulas por semana, fazia isso em 3 horas, porque o meu método de fixação não é linear, não é ler. Não? É fixar a página. Fixa-se a página e depois, quando sai buscar uma resposta, a gente fixa, a página aparece-nos na mente. É visual. É visual, a minha memória é mais visual que propriamente descritiva, linear, como a gente poderia chamar assim. E depois, também me encarregaram a saúde. Portanto, eu era encarregado da saúde do Seminário de Angra. Portanto, daí muitas vezes ter de fazer massagens aos que eram pisados no futebol, porque jogava-se muito, os rapazes são muito agressivos nesse aspecto, uns com os outros, endireitar braços. Portanto, e depois tive um bom professor de medicina, porque o seminário antigamente tinha uma aula de medicina. Ok. Que era o Dr. Mário Lima. Dr. Mário Lima. Dr. Mário Lima, que é um excelente médico. Eu aprendi muito com ele, além de eu ser o encarregado de saúde do seminário. Portanto, aprendi muito com as aulas dele. Porque a medicina que era pastoral. Porquê? Porque nas freguesias rurais não havia médicos, havia poucos médicos na Ilha Terceira nessa altura. E então, a primeira pessoa que sabia que se havia um doente era o seu padre, que as pessoas recorriam muito ao seu padre. Ó, seu padre, estou com esta mão desmanchada, ó, seu padre, o meu marido está em casa com febre, etc. Portanto, o estudo da medicina que a gente fazia naquele tempo era para atender para as freguesias, para o lugar para onde a gente fosse. Isso é muito importante. Além disso, eu era um indivíduo que tinha iniciativas, portanto, mesmo antes do 25 de Abril, ainda no tempo do salazarismo, há quem tenha ideias diferentes talvez da minha, do salazarismo e tudo mais, mas era um regime autoritário muito longe daquilo que são as ditaduras da Europa. Mas também a vizinha Espanha ao nosso lado era o Franco, não é verdade? Dá-me a impressão que Portugal só teve um erro em 1952. E qual foi? Qual foi? Não ter restaurado a monarquia de 1910. Porque o rei Dom Carlos foi morto pela carbonária. E sabem para qual foi o problema de Dom Carlos, não sabe? É que a monarquia portuguesa estava muito casada com a igreja, confiava muito na igreja. Ora, a carbonária
aos carbonários franceses da Revolução Francesa e também italianos, carabinieri, não é? Tinham uma raiva portanto, aos reis, porque eles apoiavam-se muito na igreja. Portanto, é natural. Portanto, aquele atentado, aliás, bem como o atentado ao rei soldado, que é o Sidónio Paz, que também morreu no mesmo lugar, assassinado pelas mesmas escroques, digamos assim. Portanto, isso alterou completamente a República Portuguesa de pau-perrones. Nós, em 16 anos, ficámos com de saldo positivo e de um crescimento grande, porque nós, em Portugal, até 1910, éramos superiores à própria Suécia. Portanto, não estávamos atrasados em nada. Em nada. Em nada. E tínhamos dinheiro, tínhamos bens. E tínhamos dinheiro, e tínhamos propriedades. Mas recordo-me que a Primeira República, uma das primeiras coisas que fez foi entregar 72 barcos prisioneiros que a gente tinha em Portugal, da Alemanha, da Primeira Guerra Mundial, oferecer isso à Inglaterra, não é? Exigiu. Portanto, há tudo isso. Aliás, você lembra-se que em 1901 o rei Dom Carlos veio aos Açores, não foi? Mas a rainha Dona Amélia, sabe porquê que ele veio aos Açores? O rei Dom Carlos veio aos Açores porque... Muito simples, a Inglaterra que convidou e apoiou com barcos britânicos a vinda deles aos Açores para afastar a América que queria tomar conta disto. Da América expansionista, ainda hoje imperialista, queria ocupar os Açores e a Madeira. Para quê? Para tomar conta do Atlântico Norte todo. Pouca gente sabe disso. Exatamente. Esta é uma realidade que a gente pouco sabe. Já agora vou adiantar um pouquinho, uns anos para a frente, e perceber que na guerra do ultramar estavam dois interesses em jogo. Era a Rússia para um lado e os Estados Unidos da América para o outro. Lembro-me que a Cabinda, que tinha sido um protetorado português do Tratado de Simulambuco, assinado na patrulha Dona Amélia, a Rainha Dona Amélia, assinado com Portugal, com os 25 príncipes de Cabinda. Quem estava a explorar aquilo era a Gulf Oil americana. Interessava-lhe aquele petróleo. E fizeram uma proposta ao regime de então, nos anos 58, 59, fizeram duas propostas à América. Comprar o Conen sul de Angola a Portugal, para instalarem-se eles próprios na África e, de alguma maneira, contrariarem o prestígio da Inglaterra, que dominava do Egito até o Cabo. Aliás, aí o problema do mapa cor-de-rosa, que pouca gente conhece, porque a gente queria juntar Moçambique, Angola, e criar um novo continente ali, mas a Inglaterra mete-se porque queria vir do Egito até ao Cabo. Portanto, ali cruzou-se os interesses no mapa cor-de-rosa, cruzaram-se os interesses. Esta vontade de expansão pelo mundo, então, é tão antiga quanto a história, Portugal, ao contrário dos espanhóis, não pretende possuir terras. Os espanhóis pretendem terras. Os portugueses, ao contrário disso, era um sistema de feitorias de comércio. O português queria era comerciar. Portanto, a feitoria estava mais em cima ou mais em baixo. Isso podia variar, não havia problemas. Queria era negociar. Porque também a posição geográfica virada para o mar virada para o Atlântico, dava-lhe, portanto, todos aqueles que entravam no Mediterrâneo ou iam para o norte da Europa, os fenícios, sobretudo, que chegaram ao Brasil ainda antes dos portugueses, sabe bem disso, até chegaram lá bem para dentro do Amazonas, lá para dentro, foram encontrados ainda quando os portugueses lá chegavam, portanto já tinham chegado lá, e na verdade, nos documentos que se encontra da época, como é que eles sabiam que havia, por exemplo, aqui a Ilha dos Açores? Eu tenho uma teoria sobre isso, várias teorias, não é? Há umas que são mais verdadeiras, outras... Não é porque aqui os Açores nunca teve Açores. Porque nós temos aqui o nosso milhafre, é uma águia de asa redonda, não é verdade? Não é um Açor. Não é um Açor. E os portugueses conheciam muito bem os Açores. Portanto, não iam pôr um nome desses aqui. Mas em italiano e naquelas línguas ali do sul da Europa, há a palavra azura. Azuis. Ilhas azuis. Azura, la Azura. Azura, Azores. De tanto usar, Azores, portanto, Ilhas Azores. Isto é discutível, mas é uma coisa que eu lanço aqui aos rádio ouvintes, aliás, como a não acreditar em tudo o que nos ensinam nas escolas, é verdade. Mas ir isso investigar é cada vez mais importante. E, sobretudo, estar dentro dos assuntos. Além disso, a minha natureza própria de ser ativo, mesmo socialmente e interventivo, e ter uma ideia de sacerdote que não corresponde exatamente àquilo que era na maioria dos casos.
O padre, não é? Com a sua batina, era vestido, era para celebrar a missa e pouco mais, não é? À igreja. Confessar, dar uma catequesezinha ou coisa parecida. E intervenção na sociedade não encaixava. Eu sou um homem que sempre intervi na sociedade, mesmo ainda antes de ser padre. Nunca pensou ser político? Pensou ser político? Não, porque a política não que eu tinha para mim tinha era pejorativo para mim a política. Estamos ainda no regime antigo, não é? Verdade, é verdade. Mas agora ainda é pior. Agora é muito pior. Aliás, eu tinha um velhote que era meu vizinho que dizia que havia 2 tipos de ditadura. Não sabia de qual delas é que era a melhor. Uma é aquela que a gente estava, ele não dizia o nome, que era o salazarismo. Não podia dizer. E a outra chamavam-lhe democracia, que ainda era pior, que em vez de ser uns eram vários a querer comer, não? Era um velhote. Eu já tenho ouvido uma conversa parecida ultimamente também. É isso. E eu era muito ativo, portanto, na minha freguesia não havia água, não havia luz, isto ainda antes do 25 de Abril, e eu promovi, digamos assim, numa atividade na freguesia, que nem os velhotes se atreviam, nem as famílias, nem a junta, nem nada, de descobrir água na freguesia para canalizar água. Para canalizar. E também, depois, estabelecer a luz elétrica, porque a luz elétrica que ia para o aeroporto partia da minha freguesia. Emprestavam-nos a luz elétrica para a gente ter nos arraiais das festas da freguesia. Dentro de casa nada? Não, dentro de casa já não tinha. Candeeiros. Ora, essas 2 atividades, eu próprio aqui inaugurei essas 2 iniciativas na minha paróquia onde eu vivia, que era Almagreira, em Santa Maria. Agora, já posso dizer que a Almagreira está muito ligada a Marrocos, não é? É o nome verdadeiro de Marrocos, Almagreira. Alma quer dizer terra, grebo, terra vermelha, Almagreira. Okay. Almagreira quer dizer terra vermelha. Tudo a ver. Quem saiba nos Açores, a Almagreira do Pico, a Almagreira de Santa Maria. Portanto, está ligado um pouquinho esta jogada com os piratas marroquinos, que hoje a gente os ocupa e quis saber onde é que eles moravam, os piratas, que afinal não são propriamente marroquinos, são um pouquinho daqueles nórdicos que ficaram ali instalados entre a Europa e a África, ali a norte do rio Rabá, na cidade de Salé. Portanto, existe ainda um núcleo de piratas que só em 1959, veja lá, é que se adaptaram ou renderam ao regime independente de Marrocos, porque houve vários países que tomaram conta daquilo, depois de Portugal, a Espanha e a França gladiaram-se várias vezes. Coitados. Até os próprios Estados Unidos entraram lá. Portanto, por isso hoje se encontra muita gente que fala qualquer uma das línguas, não é? Por causa e isso disso, é importante. Sobretudo os berberes é que mais sofrem nisto. Pois. Porque quem manda neles são árabes. Os árabes é que mandam neles, isto é que é importante. Tive a oportunidade de ver o lugar da Batalha de Alcácer Quibir, e a gente mesmo chega. Aliás, você sabe muito bem que o Dom Sebastião foi convidado por 3 reis berberes para os defender. Portanto, ele ia defender, não ia atacá-los. Ia defendê-los. E então o que é que faz? O Império Otomano, comandado pela Turquia na altura, o Império Otomano, não é? Carrega os outros reis muçulmanos para cima dos indígenas, não é? Que são os berberes e os portugueses, e cá está a Batalha de Alcácer Quibir, que foi uma derrota estrondosa, sobretudo para os marroquinos. Nós perdemos o rei, mas eles perderam muito mais, porque perderam os seus filhos e os seus haveres para isso. Por outro lado, ainda encontramos muitos vestígios da nossa presença por aí, para essa costa, através de cisternas, através de sistemas que a gente transmitiu a eles, os conhecimentos que nós transmitíamos. Como eu estava a dizer, e vou terminar esta parte histórica, é que Portugal era mais de feitorias do que propriamente de colónias. Não era um país para colonizar propriamente ou povoar, ou ocupar terras. Portanto, isso a República não compreendeu nunca. Depois de 1910 foi um disparate medonho, não é? A Primeira República foi um disparate, era anti-igreja sobretudo, anti-sacerdotes. Estou-me a lembrar uma cena que se passou aqui na Ilha Terceira, de um padre de São Bartolomeu, que ali estava nessa altura, que foi trazido, amarrado a um carro de bois até aqui ao castelo, não é? Que horror. Preso, não é? Como se fosse uma mercadoria a arrastar. Horrível, horrível. E outras coisas parecidas. A Primeira República, eu é uma coisa que eu não aceito. Portanto, a República para mim representa a inversão do poder.
ou seja, a ocupação do poder por aqueles que são inaptos, não é? Ora, você se não é médico não vai exercer medicina. Claro. Você se não está preparado para exercer o poder, não deve exercê-lo. Portanto, a Primeira República, os primeiros 16 anos é isso. Gente impreparada. É isso que provoca o 28 de maio. Não é? Com o Gomes da Costa, que aliás esteve exilado aqui e também esteve na Graciosa, com o Oscar Carmona, tudo mais. Claro que em 52 podíamos ter corrigido a situação com a morte do Oscar Carmona, mas o primeiro-ministro de então, solteirão, um homem sério, honesto, que não ficou com 10 centavos para si. A casa dele é tão pequenina lá na zona de Santa Combadão que a gente vê, portanto, aquele homem nunca pensava em haver para si. Mas faltou-lhe um pouquinho a visão global e sobretudo o ter navegado, ter partido para o mar. Esta ideia da gente se lançar ao mar. O país é um país de largueza. As nossas ilhas são pequenas, mas somos maiores que qualquer outro país da Europa. Por causa do mar território do mar. Não é? Isso é importante. Campo aberto. Dá-nos isso em todos os aspectos. Aliás, isso está a ser valorizado agora, sobretudo com as novas tecnologias, sobretudo das digitais e outras coisas parecidas, nas comunicações com os satélites e com as astronaves, portanto, com os satélites e tudo mais. Portanto, hoje, por exemplo, o aeroporto de Santa Maria, portanto, serve para, muitas vezes, rastreio dos lançamentos que são feitos da França, ou em Martinique, ou coisa parecida, ou mesmo nos Estados Unidos, para poder, juntamente com outras cidades onde tem esse tipo de observação, se podem confinar. Isso é importantíssimo. Sem dúvida. Bem-vinda. Este senhor é uma enciclopédia viva. Vocês têm aprendido também cultura geral, e o que é que mais vocês aprendem com o Padre de Lourdes nas vossas reuniões a nível humano também? Pois as nossas reuniões seguem uma metodologia das equipas de Nossa Senhora, mas com tudo isso é um poço sem fundo, Sr. Padre. Nas reuniões muito aprendemos e até às vezes nos esclarece de algumas dúvidas que tenhamos, porque na verdade é como se vê, é uma pessoa que está à par quer da ciência, quer da tecnologia, da saúde. É verdade. Tem-nos dado muito e por essa razão continuamos a receber. E já antes que o tempo se esgote, também gostaria de que falasse do que é que vai acontecer relativamente à celebração dos 50 anos de sacerdócio. Pois o que está programado é a Eucaristia na Sé Catedral, no dia 19 de Abril, às 19 horas, seguinte depois de um jantar convívio e animação no Clube Musical. Nesta animação vai constar o fado da Vera Brasil e a cantoria com os cantadores, o José Eliseu e o John Branco. Esperemos que seja um serão agradável e que possamos todos partilhar desta alegria dos 50 anos de sacerdócio do nosso querido assistente espiritual, o Padre de Lourdes. Quem quiser, estiver a ouvir esta conversa e ficar interessado, onde é que pode adquirir os seus bilhetes? Em alguns locais. Sim, que estão divulgados nas redes, não inicialmente tínhamos o prazo até hoje, até 10 de Abril, mas foi prolongado até à próxima terça-feira, salvo erro, dia 16. Este jantar vai ser confeccionado pelo Jaime Catering, em que vai ser servido um prato de peixe, um prato de carne com as respectivas entradas, uma sopa e depois o bolo e o champanhe. Penso que vai ser um serão agradável, e para adquirir os bilhetes aqui em Angra estão à venda na Sapataria Moderna aqui na Rua da Sé, na Praia da Vitória na Sapataria Mabel na Rua de Jesus, e depois nas juntas de freguesia da Terra Chã, de Santa Bárbara, Biscoitos e Lajes. 3 destas juntas foi onde o Sr. Padre também teve a oportunidade de paroquiar. Foi logo a sua primeira paróquia nas Lajes. Foi às Lajes, sim senhor, e tem histórias muito interessantes, porque foi eu que consegui abrir o hangar civil, portanto, hoje há um hangar, era só militar, há um terminal, porque aquilo era um hangar que estava abandonado pela Navy americana, e eu fui detido porque fui para lá com o mini deputado, o Jamanel Betancourt. Pois é, o senhor traz no seu currículo então ter sido preso, foi muito tempo?
tive algum tempo, não é? Fui assim interrogado pelo comandante da base, a perguntar o que é que tinha a ver com aquilo, um padre ali metido naquelas coisas. E disse, não, que a gente não precisamos todas as vezes pedir licença aos militares para entrar na base e ser apalpados por eles, que foi a expressão que eu disse ao comandante da base. E faz gente sentido. Temos um hangar ali americano que está vazio e que bem pode servir para terminal ali para as lajes. Dali a dias recebo um telefonema da Assembleia Regional, Dr. Álvaro Monjardino, que suponho que ainda é vivo. E o que é que acontece? A perguntar-me se eu conhecia alguém das lajes que pudesse tomar conta daquele hangar. Eu então sugeri um nome de um dos chefes de escoteiros, que era o Sr. Manuel Borba, que trabalhava no escritório americano, falava muito bem o inglês, dominava o inglês. O pai da Gabriela, da Gabi e da Fernanda Borba, que estão aí no meio de nós, ainda vivem por aí. E foi assim que começou o hangar civil. Ainda o segundo que foi orientar aquilo foi o comandante Walter, da PSP, a quem eu indiquei também à Assembleia para... Depois ainda tive a oportunidade de indicar um terceiro, que foi o José Maria Avelar, que era das Flores, tinha sido meu colega, mas morreu entretanto. Portanto ficou fora um pouquinho, teve ali algum tempo e tudo mais. Portanto, eu tenho iniciativas um pouquinho disso, como por exemplo eu ocupei a Câmara da Praia, porque as lajes não tinham água, veja lá. E eles lembraram-se de abrir a água para fazer mais uma piscina, não sei se era para os portugueses, para quem era, lá para os militares. E eu fui mais uns homens à Câmara da Praia, fechámos a Câmara e pedimos a presença do Aldemir Figueiredo, Dr. Aldemir Figueiredo, que era o governador do distrito, e fizemos um ultimátum, que ele autorizasse, mas isso vai ser muito dinheiro, que a gente não tem dinheiro para fazer isso. E disse, não, as famílias é que vão ligar a água à sua casa. Portanto, então quando ele passava por mim dizia assim, revolucionário. Um homem extremamente ativo que vai agora então receber os mimos daqueles que foram convivendo com ele durante esta vida tão profícua. Como é que está a sua expectativa para este dia? É importante esta celebração para si ou passava bem sem ela? Bem, eu apesar de tudo isto, de alguma maneira isto excede um pouquinho a minha humildade, porque aliás sempre nas diversas paróquias trabalhei para a bem da comunidade. Aliás, estive nas situações mais difíceis desta ilha, no terremoto de 80, estava em Santa Bárbara, tive que aguentar aquele peso da reconstrução de 2 igrejas, uma de 48 mil a Santa Bárbara, outra de 52 mil, as 12 Ribeiras, e depois também de atender às pessoas e até mesmo de fazer plantas e ajudar na reconstrução. Na reconstrução das casas. Depois também, quando vem para a Terra-chão, vim para um lugar que eu não concordava que aquilo estivesse feito, que o governo tivesse feito, porque acho que aquilo foi muito mal feito. Os bairros? Os bairros são muito uma peste. Hoje em dia é bem discutido esse assunto também. Ora, o que é que havia de fazer? Portanto, encontrei pessoas ali que não se encontravam, porque até das outras ilhas tinha gente ali, até vindo com os trabalhadores que vinham de fora, não é? Portanto, não foi fácil trabalhar com aquela gente na Terra-chão, porque a junta de freguesia, a Casa de Povo, até o Clube da Bola não os aceitava, nem a Filarmónica. Portanto, tive 13 anos lá a tentar fazer essa aproximação e essa integração, a tratando a todos por igual, porque nunca discriminei pessoas. Eu trabalho para as pessoas, não para as nivelar nem por cima nem por baixo. É que todas elas merecem o meu respeito. Okay. A pessoa humana é aquela pessoa a quem eu devo dirigir a minha ação, seja ela qual for, mesmo no plano cívico. O fato de ser padre não me deixou de ser cidadão. Portanto, a minha intervenção na cidadania é uma maneira de ser também padre a nível social, a nível cívico e de alguma maneira a nível político, sem ser propriamente deste ou daquele outro partido. Portanto, ter um equilíbrio das forças sociais que existem nas diversas comunidades ou nas diversas freguesias. É um homem então bem realizado e que tem muito contribuído para a nossa sociedade. Só agora nas palavras finais, o que é que lhe apraz dizer? É um homem que foi ordenado 6 dias antes da Revolução do 25 de Abril, não foi? Foi a primeira coisa que eu apanhei no dia que eu ia embarcar para a terceira, portanto, meu pai era oficial da aeronáutica e fui apanhado pelo caminho com a notícia de uma revolta em Lisboa. Que também fui ter com o meu pai ao aeroporto,
que eu ia embarcar em Santa Maria. Ele não sabia se isto era de uma esquerda ou de uma direita, a gente não sabia de onde é que era. Veio da MFA. Aliás, nessa altura vem para os Açores também um bispo, Dom Aurélio, não foi? Que também teve um certo medo de ir a Lisboa à primeira conferência episcopal portuguesa e mandou-me a mim para ir para a Assembleia Episcopal Portuguesa. Imagina o que é que eles discutiram nessa Assembleia, se deviam abandonar as escolas, se deviam deixar. E a minha todos voz, os bispos e o senhor padre. Eu sou padre, e eu a dizer, não, a Igreja não deve abdicar de coisa nenhuma. O governo é que tem que dizer o que não quer. Se nos querem mandar para casa, que façam, que a gente quer saber a cara dessa gente, não é? E, portanto, vinha saber quem era o MFA, conhecia aquela gente, uns melhores, outros piores, não é? E depois corri o país, a ordem, do meu bispo deu a ordem de correr o país. Portanto, estive em São Vicente de Fora, em Lisboa, na Voz do Operário, também ali, bem pertinho, para ver as movimentações dos trabalhadores. E depois fui até Fátima, evidentemente, onde estive na reunião dos bispos, e convivi com todas as casas religiosas de Fátima para conviver e ver o que é que se passava. Depois tinha a ordem para ir também a Coimbra. Nessa altura, servi do pretexto, a minha irmã estava lá a estudar, uma irmã minha, e depois segui para o Porto e um pouquinho também mais a norte, onde assistia ao incêndio de sedes do CDS, mas também do PCP. Portanto, aquilo de um lado atirava-se, do outro atirava-se. Era uma coisa, era uma certa... Bem bom que foi em Portugal. Portugal não mata o touro, não é? Somos pacíficos. Arremete só. O nosso tempo, infelizmente, já terminou. Tínhamos muito mais para acrescentar, mas vou pedir-lhe então, para acabar, como se estivesse numa Eucaristia, uma bênção final para quem o está a ouvir e gosta de si. Ora, muito bem. Portanto, ter fé em Deus, primeiro que tudo, é mais importante que qualquer outra coisa. Olhar para a nossa pequenez, mas não ficar a chorar porque somos pequeninos. Não é? Se temos 2 pés é para andar, 2 mãos é para trabalhar, se temos uma boca para falar é para conviver com os outros, tratar as outras pessoas como pessoas com a sua dignidade, e se tivermos algum poder na nossa mão, que a gente o ponha ao serviço dos outros, seja ele qual for, na cidadania, na política, na vida económica, na vida social, sempre ao serviço dos outros. Isso é importante. Muito importante. Muito importante. E outras palavras mais importantes seriam difíceis, impossíveis de encontrar. Muito obrigada, Padre Dolores. Nada. Parabéns. Obrigado. E à bem-vinda também. Obrigada. Agradeço este momento excelente de rádio.